Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o racha no STF. Pois é, parece que a prisão do Bolsonaro causou mais uma ruptura no STF e deu ruim pro Xandão. O pessoal soltou a mão do Alexandre de Moraes e talvez até a suposta tentativa de golpe, o processo contra o Bolsonaro que o tornou réu pela suposta tentativa de golpe, seja até revertida. Vamos entender um pouquinho dessa notícia. A Mônica Bergamo falou para a Rádio Bandeirantes e a gente vem aqui na Folha de São Paulo para entender o que aconteceu. Mas antes, já que você está aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, vamos lá. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Olha só, pessoal. A corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, passou a ser criticada e os ministros têm esperança de que ele pode mudar a decisão. Pois é, gente, agora o negócio ficou apertado, né? Parece que o popô dos ministros está bem contraído aí, visto que o Donald Trump não é de falar. Ele resolveu aplicar a sanção e os ministros estão com medinho, estão soltando a mão do Moraes, colocando ele no cantinho escuro lá. E o Alexandre de Moraes está vendo a viola em caco, visto que Donald Trump também vai sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. E a gente sabe que a esposa do Alexandre de Moraes trabalha também em um grande banco. Pois é, Alexandre de Moraes se tornou radioativo até mesmo para sua esposa. Vamos entender aqui. A prisão domiciliar do Jair Bolsonaro irritou os ministros do STF e deixou Alexandre de Moraes isolado na corte. É isso que o pessoal esperava. Os magistrados, inclusive os que não participaram do julgamento do ex-presidente na primeira turma e também alguns que integram e consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Pessoal, não dá para esconder agora. Eles ficam inventando um juridiquês em cima de leis que o Alexandre de Moraes cria da cabeça dele para tentar dar voltas, né? Mas agora ficou insustentável. Tá na cara que o Bolsonaro foi preso sem julgamento. Apesar dele ser réu na suposta tentativa de golpe, isso não tem nada a ver com a prisão do Bolsonaro agora, que teve que usar a tornozeleira eletrônica, já não podia sair de casa e agora o Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar sem base jurídica alguma. Ficou muito escancarado e aí os ministros falaram, pô, cara, aí eu não tenho como te defender, né? Aí não dá para segurar na sua mão e a gente ir para frente. O que vai acontecer aqui é que todos os ministros ainda estão com as mãos dadas, aparentemente, né? Numa figura de linguagem, fingindo que estão com as mãos dadas, indo em direção ao precipício. E quando chegar no precipício, eles soltam a mão do Moraes e o Moraes cai sozinho no precipício. Sabe aquela brincadeira da piscina? Que a gente vai correndo com a mão dada e o cara solta a mão, o pessoal cai na piscina gelada e se livra de tomar um banho gelado? É o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes aí. Com isso, dizem que o ministro debilita o STF justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira nos Estados Unidos. Agora sim, precisou cair uma sanção na cabeça de um ministro como uma bigorna para os outros ministros perceberem a merda que eles estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo só cocôzinho e agora que a bomba explodiu, eles, tô com medo, tô morrendo de medo. Embora Moraes siga com forte apoio dos colegas, entre aspas, né? Como eu já falei, o negócio são aparências. O que vale é o que está acontecendo nos bastidores. E reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é de que ele errou num caso específico. Não, ele vem errado em vários casos, não só nesse caso. O Alexandre de Moraes tem as mãos sujas de sangue. O Clériston morreu sob tutela do Estado, com um pedido da PGR de liberação porque ele estava passando mal. O Alexandre de Moraes e os outros ministros ignoraram tudo isso. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes é um só dos 11 ministros. Os outros 10 deveriam ter impedido as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, né? Mas não foi isso que aconteceu, não.
Então todos estão com as mãos sujas de sangue, todos os ministros são realmente culpados pelo que aconteceu com o Clériston da Cunha. E essa é uma só das medidas, né? Tem ainda a prisão da Débora, que manchou a estátua de batom, e nenhum ministro fez absolutamente nada. A aposta e esperança entre integrantes do Supremo é que Moraes possa reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. Isso vai ficar muito feio, gente, para um ministro falar assim: olha, gente, desculpa, eu prendi o cara, mas eu estava errado. Eles não entendem o quão grave é isso. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Você prender a pessoa, depois soltar, depois prender de novo, impor sanções e ninguém fazer nada. Só depois que o governo do Donald Trump jogou uma bomba na cabeça do Moraes é que o pessoal agora ficou com medo, né? Principalmente a Carmen Lúcifer, que não importa a decisão do Moraes, ela sempre vota com ele, né? Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou para manifestantes em Copacabana no domingo. Ele nem falou, foi uma imagem transmitida através do filho dele, do Flávio Bolsonaro, através de uma imagem da imagem que foi transmitida pelo celular. Então não faz sentido nenhum você prender uma pessoa porque outra pessoa mostrou a imagem dela para a população. Inclusive essa decisão jurídica que saiu da cabeça do Alexandre de Moraes não estava clara em nenhum momento. Olha lá, do ponto de vista político, integrantes do STF afirmaram que a decisão de Moraes teve condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública de que os ataques ao presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil estavam sendo respostas adequadas ao STF. Então, o Alexandre de Moraes conseguiu acabar com toda essa narrativa que o STF estava montando e ficou mal para todo mundo. Vamos dar uma olhadinha o que a Mônica Bergamo falou na entrevista dela. Há uma grande expectativa sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí eu vou dar aqui os bastidores. Megali, a decisão não foi bem recebida por outros magistrados do Supremo, em primeiro lugar, porque ninguém foi avisado antes de que essa decisão seria tomada. Isso é o principal, esse foi o principal desconforto, né? O ministro Alexandre, ele é o relator dessa ação penal, mas ele não é o único magistrado que está julgando o caso. Tudo o que ele faz precisa ser depois confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros, Megali, eles não são batedores de carimbo, né? Então, a impressão que dá é que os ministros são batedores de carimbo, sim. Eles nem analisam as decisões dos outros ministros. O ministro não está nem aí para as decisões do Alexandre de Moraes. Inclusive, eles seguem as votações do ministro sem analisar absolutamente nada. Como eu vou repetir de novo, como é o caso da Carmen Lúcifer, né? O Alexandre vai decidindo, eles vão batendo o carimbo em cima. Eles não são obrigados a chancelar toda e qualquer medida. Mas, por um outro lado, nesse caso tão excepcional, a maioria da turma, com exceção talvez do ministro Fux, por causa da gravidade do momento, ela não quer ficar contra o ministro Alexandre, né? Pelo contrário, quer mostrar que ele tem apoio sólido interno no Supremo. Mas aí vem esse desconforto, que a opção passa a ser ou vota com ele ou deixa ele isolado. Pois é. Ou vota com ele ou deixa ele isolado. E agora o pessoal está optando para deixar o Alexandre de Moraes isolado, porque senão o bicho vai pegar. Na sequência vem Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que se sofrer as sanções da Lei Magnitsky, ele vai perder a faculdade dele que tem lá em Portugal e todas as benesses dele. O Gilmar Mendes vai ser um cara também que vai se tornar radioativo, com lepra, né? O pessoal não vai querer chegar perto dele para não se contaminar. A gente sabe que a lei Magnitsky impõe a morte financeira da pessoa, né? Então o Alexandre de Moraes e se o Gilmar Mendes for sancionado também, eles não vão poder ter contato financeiro com ninguém, fazer transações de recebimento, pagamento, enfim. E, aliás, empresas ligadas ao Gilmar Mendes e ao Alexandre de Moraes também tendem e vão se afastar, porque eles não vão poder ter contato financeiro. Imagina, vai fechar o escritório do Alexandre de Moraes, vai fechar a faculdade do Gilmar Mendes e eles
tem medo de perder toda essa boquinha e tudo isso que eles construíram usando o nosso rico dinheirinho, o meu, o seu, o nosso dinheiro dos pagadores de impostos. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar esse vídeo, porque você ajuda demais o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já!